A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou na última quarta-feira, dia 4, por 15 votos a 11, a proposta de emenda à Constituição que permite a comercialização de plasma humano, que é um dos componentes do sangue. Atualmente, a Constituição Federal proíbe a comercialização de órgãos, tecidos ou substâncias humanas. O tema agora será analisado pelo plenário do Senado. Para falar com a gente sobre essa questão, nós conversamos agora com Humberto Costa, senador pelo estado de Pernambuco e ex-ministro da Saúde. Senador Humberto Costa, tudo bem? Prazer recebê-lo no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Obrigado, tudo bem? É um prazer falar com o Revista Brasil da TVT. Senador Humberto Costa, na última quarta-feira, a CCJ do Senado aprovou essa proposta de emenda à Constituição, esta PEC aí, sobre a comercialização do plasma. A gente sabe que é um tema muito importante e que remete à comercialização de sangue e de outros tecidos. Queria lhe ouvir sobre essa questão, porque isso já vem gerando muita discussão nas mídias sociais, na imprensa de forma geral. Queria lhe ouvir sobre esse tema tão importante, senador. Bem, na verdade, essa é uma questão realmente muito relevante. A Constituição brasileira proíbe qualquer tipo de comercialização de órgãos, de tecidos e outros componentes do corpo humano. E o plasma, ele é o principal componente do sangue. Ele representa 55% do sangue. E ele pode ser utilizado para a produção de medicamentos hemoderivados, que são aqueles utilizados para combater doenças do sangue, como a hemofilia, alguns componentes que ajudam na elevação da imunidade corporal e, portanto, é um produto extremamente relevante, importante e que no Brasil está sob regulação do Sistema Único de Saúde, que tem uma política nacional do sangue, que tem uma chamada hemorrede, ou seja, bancos de sangue, hemocentros, que fazem a coleta do sangue, que dão um tratamento a esse sangue, ao plasma, e a maior parte desse plasma vai para a Hemobras, que é a empresa brasileira de hemoderivados, e que produz, a partir de um contrato que tem com a empresa na Suíça, os hemoderivados que são usados aqui no Brasil. E que, juntamente com o SUS, adquire também componentes hemoderivados, né, para algumas doenças que não tenham ainda hoje uma produção dos hemoderivados em número suficiente para o atendimento a todas as pessoas, né? Então, é algo muito importante. O que está em jogo hoje é a possibilidade concreta de que nós tenhamos um processo, uma situação em que nós voltemos a ter no Brasil uma coleta de hemoderivado, uma coleta de plasma remunerada, ou seja, as pessoas venderem o seu sangue para receber uma remuneração em troca, o que vai totalmente contra o que tem sido a base de uma política de sangue exitosa, que é a do Brasil, e que se baseia na doação voluntária, na solidariedade que as pessoas têm uma com as outras e que não passa por qualquer tipo de comercialização. Aliás, a comercialização do plasma é outro ponto que foi proposto nessa emenda constitucional. E, finalmente, essa proposta não garante que os hemoderivados produzidos aqui no Brasil com o plasma do povo brasileiro não venha a ser entregue ao Sistema Único de Saúde e possa, inclusive, ser negociado, vendido para fora do país. Senador Humberto Costa, desculpa interrompê-lo, mas a gente sabe o quanto o SUS é importante nesta cadeia de quantas pessoas internadas no Sistema Único de Saúde e também na rede privatizada quando precisa de sangue, os estoques às vezes baixos. De que forma, se esta proposta vier a ser aprovada no plenário do Senado, ela pode impactar no nosso SUS, senador? De forma muito forte, né?
Primeiro porque as pessoas que hoje fazem a doação gratuita, solidária, elas vão começar a pensar da seguinte maneira: por que eu estou fazendo esse esforço para salvar vidas se tem gente que anda por aí vendendo o seu plasma, né? Além do mais, outros que são pessoas pobres, mas que são doadoras, também poderão pensar em doar, ao invés do sangue, doar o plasma mediante um processo de filtragem que é feito do sangue das pessoas e que seria remunerado. Então, a grande tendência é que nós tenhamos uma diminuição dos estoques de sangue no Sistema Único de Saúde, nos bancos, nos hemocentros, e isso pode expor a população a uma carência de sangue quando nós estivermos falando de acidentes, de grandes cirurgias, estivermos falando de queimados. Então, é um verdadeiro absurdo, porque uma das consequências pode ser essa: é uma diminuição no sangue total armazenado para utilização nessas situações. O senhor foi ministro da Saúde na gestão lá atrás do mesmo governo do presidente Lula, que agora voltou à presidência da República. O senhor sabe a importância, o senhor é um defensor, o senhor é médico, o senhor é um defensor nato do Sistema Único de Saúde. A minha pergunta vai mais que também numa provocação. A quem interessa uma aprovação de uma PEC como essa de comercialização de plasma humano, senador? Interessa aos interesses, interessa às empresas capitalistas que produzem hemoderivados no mundo, que são 13 empresas, e interessa particularmente a uma empresa no Brasil. Essa empresa, ela hoje importa hemoderivados, faz o envasamento no Brasil, é uma empresa que adquiriu uma rede de bancos de sangue no Brasil, adquiriu 4 grandes bancos de sangue nos Estados Unidos e adquiriu também 22% de uma empresa francesa que faz o fracionamento do sangue para transformá-los em hemoderivados. Essa empresa e todas as demais têm interesse em obter o plasma brasileiro, que tem algumas características que são diferentes de outros países. Por exemplo, dada a grande quantidade de doenças a que o povo brasileiro foi exposto e é exposto, obviamente que é um plasma que tem uma capacidade de defesa imunitária maior. Por outro lado, nós temos um sistema de vacinação no nosso país que é um dos melhores do mundo. Então, também essas pessoas, com toda certeza, produzem também anticorpos para outras doenças, né, para as quais há a vacinação. Então, esse plasma é um plasma de altíssima qualidade, com alto poder imunizante, e, como tal, essas empresas todas estão de olho e querem obtê-lo a partir da compra para aquelas pessoas que provavelmente, não, com toda certeza, serão pessoas pobres, humildes, vulneráveis, que vão, inclusive, doar numa quantidade muito grande, fazer várias doações, o que pode levá-las, inclusive, a um processo de espoliação. Esta aprovação desta proposta de emenda à Constituição na CCJ do Senado, que é a Comissão de Constituição e Justiça, foi muito rápido, acelerado. Queria lhe ouvir sobre como vai se dar essa discussão e o embate quando essa proposta chegar no plenário do Senado. Bem, é um pouco difícil prever, mas eu imagino que temos chances de impedir que essa proposta seja aprovada. Por quê? A votação na Comissão de Constituição e Justiça, ela sofreu a interferência de líderes de alguns partidos que fizeram mudanças, substituições de membros, exatamente para viabilizar uma maioria que garantisse a votação. Se isso não tivesse acontecido, provavelmente o resultado teria sido muito mais apertado ou até, quem sabe, nós pudéssemos vencer. Segundo, na comissão, não há necessidade de um quórum qualificado. A maioria que esteja, a maioria simples que esteja naquela reunião. Já para o plenário, é necessário
que se obtenha 3/5 dos integrantes do Senado para que uma emenda constitucional seja aprovada. Nesse caso, seriam necessários 49 votos, né? E acredito que, como não pode haver substituição dos senadores no plenário, eu acredito que nós temos bem mais chances do que tivemos na Comissão de Constituição e Justiça. Mas isso também só poderá se tornar realidade se nós tivermos um trabalho da mídia alternativa, da mídia tradicional, de todos, no sentido de esclarecer à população quais são os grandes malefícios que a adoção dessa medida vai trazer para o nosso país. E quando o senhor traz essa discussão, né, da divulgação deste tema, deste debate na sociedade, e levanta, joga luz ao que está por trás, ao que interesse do sistema privado sobre o plasma da população brasileira, é que a população se dê conta de fato o que está em jogo. E mais, trabalhar essa questão da solidariedade humana. O Brasil é um país que vem se destacando no mundo pela questão dos seus hemocentros, pela questão de doação de sangue e também doação de órgãos. Isso pode impactar de uma forma geral, o senhor já vinha falar disso, mas também na conscientização da população. O senhor acha que é possível, a partir do momento que a população se der conta da importância e o que está em jogo com isso, se uma pressão maior desses senadores que defendem esta PEC? Eu acredito que sim, já estão fazendo um movimento para tentar votar essa proposta em regime de urgência e fazendo todo um trabalho, certamente os senadores fazendo o trabalho que fazem para o convencimento dos demais, mas creio que também há interesse de empresas que estão fazendo o seu lobby para que haja essa aprovação. Nesse sentido, nós temos que, do outro lado, fazer uma defesa em conteste de que essa mudança não deve ser feita sob pena de provocar um enorme prejuízo à população brasileira. Quando o senhor traz essa questão da importância e da capacidade do plasma da população brasileira por ter uma vasta currícula de vacinação, né, transformado em pesquisas e tal, o que pode ser feito do ponto de vista jurídico, caso isso venha a se concretizar? Você acha que é possível também interpelar e recorrer, por exemplo, instâncias superiores como o Supremo Tribunal Federal? Eu acredito que essa possibilidade há e certamente esse questionamento será feito, né? E isso porque nós entendemos que mexe com um dos pilares da Constituição brasileira, uma cláusula pétrea, que é aquela do respeito à dignidade humana. Então, fazer com que pessoas façam a venda do seu sangue é algo que, inclusive, abre um precedente muito grave, porque o que ocorre é que essa seria apenas uma primeira porta de entrada para que no Brasil nós tenhamos o que em outros países existe, que é a venda de órgãos, por exemplo. O tempo inteiro falam de organizações criminosas que sequestram crianças, pessoas, fazem tráfico humano para venda de órgãos. E isso tornaria-se algo garantido pela legislação brasileira. Eu acho que essa proposta de remuneração da doação do plasma, ela termina sendo uma porta aberta para que coisas piores ainda venham a acontecer no nosso país. Aliás, senador, o senhor tocou num ponto muito importante, que a gente sabe que existe um mercado paralelo, Ásia, Europa, até mesmo o continente americano, Estados Unidos, dessa questão de comercialização e quadrilhas especializadas em tráfico humano para essa questão de órgãos. A gente sabe quanto isso no mercado paralelo tem notícias de comercialização de órgãos e de tráfico humano para isso especificamente. Quais as experiências lá fora que a gente pode trazer para cá, fazendo um comparativo do quão impactante isso gera na vida da população, principalmente aquela mais carente, de países que têm essa questão da comercialização do plasma humano, senador? Olha, a experiência que há em relação a isso, ela é uma experiência danosa. Tudo isso que nós estamos prevendo, tal como a possibilidade da diminuição das doações humanitárias, solidárias, é um dado de realidade. Outro dado de realidade é que a quantidade de doações
feitas a partir da remuneração, ela é muito grande, ou seja, os próprios doadores poderão estar incorrendo na possibilidade de terem uma expoliação da sua saúde. Dificilmente uma simples entrevista, que é tão importante no processo de doação, poderá captar a verdade. Por exemplo, se aquela pessoa adota ou adotou algum tipo de comportamento de risco, se aquela pessoa tem alguma doença que tem contraindicações para para haver a doação do plasma, ou de saber se aquela pessoa está com uma infecção ou não. Ou seja, nós estamos falando de segurança sanitária. Essa é uma primeira coisa que nós temos que discutir, que também se verifica em países onde há essa comercialização do sangue ou do plasma. E uma outra muito importante é que, na verdade, isso representa um ataque à dignidade humana. Vamos dar um exemplo. Nos Estados Unidos se vende plasma, se pode doar e receber dinheiro em troca do plasma. O que é que aconteceu durante a pandemia em todo o mundo? Houve diminuição de doadores, porque ninguém queria ir a um hospital, enfim, não é? Mas engraçado que nos Estados Unidos passou a pandemia, mas a quantidade de doações continuou muito baixa. E aí a razão, a explicação para isso é que durante a pandemia houve a garantia por parte do governo americano de uma ajuda, de um benefício para que as pessoas pudessem ficar em casa. E depois que passou o momento mais grave da pandemia, essa ajuda continuou. E então, aquelas pessoas que antes iam vender o seu sangue pararam de fazê-lo porque tinham uma receita a mais. O que significa que as pessoas fazem exatamente porque elas precisam do dinheiro. Elas estão vendendo o seu sangue e, obviamente, são pessoas vulneráveis, são pessoas latinas, não documentadas. Essa é a realidade que a gente vê nos Estados Unidos. Migrantes. Senador, para a gente finalizar, infelizmente nós temos chegando ao final, o que as entidades de classe, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina, cientistas, já tem alguma repercussão no meio acadêmico, institutos? Como está essa questão? Sim, existe uma repercussão muito forte, não é? Não sei o Conselho Federal de Medicina, mas, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde é contra. A Organização Pan-Americana de Saúde é contra. O Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde é contra. O Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde é contra. A Fiocruz é contrária também. O próprio Conselho Nacional de Saúde já se manifestou também. Associações de especialidades já se manifestaram contra também. Enquanto isso, eu só vejo a favor desse projeto os bancos de sangue privados que existem no Brasil, que hoje jogam fora o plasma porque não querem enviar para a Hemobras, porque dizem que é gratuito, e, por outro lado, agora desejam vender a essas empresas o plasma das pessoas que fazem as doações de sangue como maneira de adquirirem uma receita extra. Perfeito. Senador Humberto Costa, muitíssimo obrigado pela sua participação no Revista Brasil TVT. A gente segue acompanhando os desdobramentos aí dessa polêmica proposta de emenda à Constituição aí da comercialização do plasma humano. E a gente volta a se falar, viu? Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço a todos que acompanham a Revista Brasil. Abraço.